Responder, na verdade, o saneamento não é só de Pium, é Pium, Cotovelo e Pirangi, né? O litoral, ali foi uma grande batalha que nós continuamos travando para que saia o saneamento daquela localidade há mais de 14 anos, que nós conseguimos incluir nos recursos do Prodetur e o saneamento se iniciou. No entanto, por incrível que pareça, Erivan, foi a doutora Gilca da Mata que entrou com uma ação judicial impedindo a continuidade do saneamento. E aí nós passamos aí pelo menos uns 6 anos nessa discussão judicial. Tenho acompanhado essa discussão com a CAERN, junto até à promotoria, inclusive com o próprio Davi, já coloquei para ele que ali são recursos públicos, porque ali era um financiamento, que, na verdade, estão sem ser utilizados e nós continuamos poluindo o nosso lençol freático, porque nós sabemos que as nossas fossas não são sépticas, e sim fossas negras, aonde todas as casas, portanto, estão jogando, né, os seus dejetos no lençol freático e, por conseguinte, no rio e no mar. Continuamos nessa briga permanente com a CAERN, quando a Irani aqui falou, eu, para minha alegria, no final do ano de dezembro, vi um caminhão da CAERN fazendo uma ligação provisória do saneamento. Eu fui lá muito animado, pensando que a coisa agora ia. E eles disseram que não, aquilo ali era só uma ligação, mas não tinham ainda a liberação judicial para fazer funcionar o saneamento. Eu venho brigando, eu diria semanalmente, ligando para a CAERN, pedindo as informações do diretor de operações, João Alberto, porque não é responsabilidade do município, mas sim da CAERN, porque era feito pelo governo do estado. Venho cobrando de Marcelo, inclusive a participação hoje na discussão aqui, porque era importante que ele estivesse aqui para dar um prazo. Mas a última informação que eu tive é que estava faltando uma placa na lagoa, uma placa sinalizando que ali era uma lagoa de captação. Nós temos algumas estações elevatórias, uma já instalada em Pirangi e faltam 2 outras em Cotovelo. Essas 2 estão dependendo também da CAERN executá-las. Mas o que já tem pronto já poderia funcionar. Os canos, como o vereador Irani colocou, vão enferrujar? Eu não creio, porque os canos são de plásticos. Então, eles não podem enferrujar. Pode até que seja a areia entupa os canos, mas eu acho que com o trabalho de limpeza nós poderemos fazer isso funcionar rapidamente. Eu aguardo com sinceridade que a CAERN realmente faça isso com a maior brevidade possível, porque não tem sentido os recursos que estão lá investidos. Mas, diante da hora e diante de tudo que ocorreu na noite, no dia de hoje, que eu acho que são importantes, todas as colocações que foram feitas aqui estão devidamente registradas, né? Desde o momento em que o reverendo Júnior falou da questão dos cemitérios, que é uma questão extremamente importante, da necessidade da questão hídrica, do tratamento da água e aí dos nossos rios. É importante saber que Parnamirim ela tem uma confluência de rios. A bacia do Pirangi recebe o rio Pitimbu, recebe o que nós chamamos aqui do Rio Negro ou Taborda, e recebe também água do Lago Azul, que forma o chamado Rio Pium. Esses 3 afluentes desembocam na bacia do Pirangi, que hoje está considerada extremamente poluída. Quando a água, nós já fizemos o acompanhamento, né, de toda essa questão da água lá, e quando a água sai do rio Pitimbu, ela sai limpa. Na verdade, o rio Pitimbu chega com água suja na Lagoa do Jiqui. Mas como a Lagoa do Jiqui é quem abastece a zona sul de Natal, essa água é tratada. E a água que sai da Lagoa do Jiqui, ela é limpa. Então ela chega na bacia do Pirangi como água limpa. A do rio Taborda, ou do Rio Negro, chamado aqui, ela recebe toda a drenagem de Parnamirim. E como as pessoas estão jogando, né, as suas águas servidas na drenagem, o que acaba acontecendo é que o Rio Negro também desemboca lá na bacia do Pirangi poluído. Nós já fizemos o levantamento em relação a isso. Além de ocorrer algumas ações criminosas
de alguns limpa-fossas que jogam, né, o que ele coleta também no rio. O rio Pium, que nasce numa afluente límpida de águas cristalinas no Lago Azul, ele vai se poluindo em função dos balneários que foram construídos em seu percurso. Então, os balneários não poderiam mais, criaram barragens. Muitas vezes os banheiros também são ligados diretamente às fossas negras que jogam os seus dejetos, e que, para nossa infelicidade, aquela água cristalina do Lago Azul, ao chegar na bacia do Pirangi, também está contaminada. Por isso, todas as vezes que o IDEMA faz o levantamento semanal das águas no Rio Grande do Norte, quando nós identificamos o que ocorre lá no balneário de Pium e no rio Pirangi, quando está desembocando entre as praias de Pirangi do Sul e Pirangi do Norte, geralmente tem apresentado, um alto nível de coliformes. Então, esse é um grande problema, e foi por isso que a gente luta tanto pela essa questão do saneamento e da importância disso, mas infelizmente as coisas não acontecem na velocidade que nós desejávamos, né? A mesma coisa ocorre com relação a Parnamirim, porque Parnamirim ele começou um processo de saneamento nos últimos 2 anos do governo Agnello Alves, nos bairros da Liberdade e Primavera, e ele deixou a obra praticamente pronta. Iniciado o governo atual, essas obras começaram a funcionar e foram entregues à CAERN. Só que ocorreram alguns problemas básicos. Eram feitos coletas condominiais, o que gerou por parte da população, de algumas pessoas, resistência a fazer essas ligações condominiais, porque as ligações eram feitas de várias casas até uma casa, e dessa casa ia para a rede coletora. E aí, por incrível que pareça, no bairro da Liberdade e Primavera, que tem a única parte saneada, vamos dizer, da cidade, muitas das casas lá não estão ligadas, porque ocorreu nesse primeiro momento essa rejeição. Inclusive a CAERN faz um estudo com relação ao uso disso. Além disso, a lagoa de captação dos dejetos lá da Liberdade e Primavera não é bem tratada, o que faz com que nos horários das 17 horas até aproximadamente 21 horas, ela provoca um odor, uma fedentina terrível, que faz com que alguns dos seus moradores da localidade não conseguem nem sentar à mesa para jantar. Este é um problema seríssimo que nós temos. Além disso, o governo atual fez a promessa de sanear 100% da cidade, através de 3 etapas. A primeira etapa, que tratava da Liberdade, Primavera, Boa Esperança, Planalto, que não está completamente concluída. A segunda etapa, que pegaria os demais bairros aqui na circunferência do centro, os canos foram enterrados, o asfalto foi passado por cima, mas as lagoas não estão em funcionamento. Só fizeram as lagoas, mas, por incrível que pareça, as estações elevatórias também não estão prontas, e não existem máquinas para fazer o seu tratamento, nada disso. E a terceira fase, a terceira etapa, que consistiria em Emaús, Parque Industrial e Nova Parnamirim, essa sequer foi iniciada. E é por isso que nós acreditamos que esse tema é tão relevante para o município de Parnamirim. E todos nós estamos afetados. E a informação não chega, a gente não sabe como as coisas estão acontecendo. Por isso, a minha tristeza pela ausência do secretário de Obras, que esteve aqui no meu gabinete dizendo que não poderia ficar, porque tinha que comparecer à promotoria, juntamente com o comandante da Polícia Militar de Parnamirim, para discutir os arrombamentos das escolas. Isto era mais importante do que o saneamento básico. Quando, na verdade, no meu ponto de vista, não seria função do secretário de Obras discutir o arrombamento das escolas do município.
junto com o delegado e o promotor. E aí ele simplesmente não participou, indicou um secretário adjunto para fazê-lo, e esse secretário, que eu esperava que fosse se pronunciar sobre a questão do saneamento, infelizmente também foi embora. E apesar de todos os entes da prefeitura terem sido convidados, não participaram para fazer uma discussão tão importante. Por isso, eu estou colocando isso porque, no meu ponto de vista, o que nós queríamos sair daqui era com compromissos. Com compromissos do poder público municipal, com compromisso dessa casa, com compromisso da igreja, né, com compromisso da sociedade civil aqui presente, que está querendo discutir esse processo.